Começamos agora AEDAS no ar. Oi, gente, como vai? Tudo bem? Que bom ter você por aqui. Eu sou o Lucas Jerônimo e vamos juntos neste que é nosso encontro com as informações e novidades importantes para a vida das pessoas e comunidades da nossa região. Fique com a gente que na nossa prosa de hoje tem muito assunto interessante. Este é o AEDAS no Ar, programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, uma equipe de profissionais que trabalham na assessoria técnica independente das atingidas e dos atingidos pelo rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho. Chega mais para cá para ficar bem informada, bem informado. É hora de notícia importante que mexe com a vida de todos e todas que nasceram por aqui ou que escolheram uma de nossas comunidades para levar a vida. E essa caminhada de trabalho junto aos atingidos por reparação integral acontece também e principalmente em honra e memória das 272 joias vítimas desse desastre e crime, para que os danos sejam reparados e para que nunca mais se repitam. Você está ouvindo AEDAS no ar. A gente começa falando da divulgação das poligonais de algumas comunidades feitas pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é responsável pelo Programa de Transferência de Renda. Pare, olhe, escute. Que trem é esse? Apesar dessa palavra poligonais já ter aparecido aqui e nos espaços da AEDAS algumas vezes, você pode estar se perguntando sobre o que é isso, o que são as poligonais. E para a gente saber, então, o que é isso, recebemos aqui a Dani Jorge, coordenadora da equipe de Moradia, Infraestrutura e Patrimônio da AEDAS, no nosso quadro Que Trem é Esse? Por aqui, no Que Trem é Esse, a gente vai procurar, a partir de agora, sempre compartilhar informações novas sobre coisas que nem todo mundo sabe ainda. pare, olhe, escute. Que trem é esse? Então, Dani, o que são poligonais? Ei pessoal do AEDAS no Ar, hoje eu vou conversar com vocês sobre poligonais. Temos escutado ultimamente bastante essa palavra, mas nem todos sabem o que significa. O programa de transferência de renda é acessado pelos atingidos e atingidas que moram nas comunidades que estão até 1 quilômetro de distância do rio Paraopeba. Temos comunidades que estão totalmente inseridas nessa distância e comunidades que estão semi-inseridas. O que isso quer dizer? As comunidades que estão semi-inseridas, uma parte está dentro do raio de 1 quilômetro e outra parte está fora do raio, terão acesso ao programa, mas é preciso saber o limite delas. Esse limite é definido através de informações oficiais dos municípios, como plano diretor, leis orgânicas e demais informações oficiais que contribuirão para a construção das poligonais, limite das comunidades semi-inseridas dentro do raio de 1 quilômetro do rio. Dia 11 de outubro, a FGV, empresa responsável pela gestão do programa, divulgou 15 poligonais, quer dizer que 15 comunidades que estão semi-inseridas no raio de 1 quilômetro de distância do rio Paraopeba tiveram seus limites definidos. Continuamos aguardando a publicação por parte da FGV das demais poligonais. E como eu disse antes da Dani, a FGV divulgou no último dia 11 de outubro as poligonais de algumas comunidades. Esse desenho de cada território pode ser acessado pelo site da Fundação, ptr.fgv.br. Por lá dá para ver no mapa como estão essas divisões. Dá para ver se a sua residência está dentro das áreas definidas. E é importante te dizer que caso o seu endereço não esteja incluído nessas poligonais, você deve aguardar a divulgação de novas áreas, o que deve ocorrer em breve. A FGV lembra que todos no raio de 1 quilômetro já estão incluídos no PTR desde o início deste ano. Anota então o site ptr.fgv.br. Você está ouvindo AEDAS no ar. Ô gente, bora agora falar sobre a inauguração do projeto Cozinhas Paraopeba, em Brumadinho. Um projeto de cozinha comunitária que está sendo realizado pela Fundação São João Bosco para a Inclusão,
Funjob, entidade proponente e executora com recursos destinados às comunidades por conta dos danos decorrentes do rompimento da barragem da Vale. Esse processo é encaminhado pelo Comitê Gestor, que é composto pela Avabrum, Defensoria Pública da União, PU, Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais e Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região de Minas Gerais, o TRT. Esta é uma pequena parte muito importante nessa caminhada de atingidos e atingidas em busca de reparação integral. A gente foi saber a opinião da Dona Maria Aparecida, conhecida como Paré, do Tejuco, sobre a importância das cozinhas comunitárias. Ela também está junto nessa empreitada e fala pra gente do significado desta cozinha paraupeba. A cozinha, para nós, sabe, é uma fortaleza. Só posso falar isso, sabe, que está incentivando e vai incentivar cada vez mais as mulheres daqui do Tijuco, sabe, a superar tudo isso que a gente passou, sabe? A cozinha, eu acho e tenho certeza que vai ser um passo além do que nós estávamos esperando, porque o jeito que a gente vive aqui, sabe, a maneira que a gente vive no meio desses minérios, aí vem uma coisa diferente pra gente, que é uma cozinha, mexer com sabores, né, que é sabor paraupeba, que chama cozinha, e para mim é uma grande alegria, sabe, e participar lá dos cursos, que foi primeiro, para depois trazer para elas aqui. Eu acho assim que uma coisa que a gente não dá nem para explicar, porque a gente nunca esperava que isso podia acontecer aqui no Tijuco, sabe, e eu sei também que vai acontecer e está acontecendo por causa das 272 pessoas que foi separada lá no meio daquela lama. Mas no meio de tanta tristeza, tem essa alegria que vai ser ajudar e fortalecer, né, a caminhada dessas mulheres daqui do Tejuco. Giro de notícias. É hora do nosso giro de informações. E a gente te fala que a AEDAS divulgou novos estudos e análises de consultorias técnicas contratadas por ela. Primeiro a gente fala aqui de danos à aquicultura e à pesca. Em janeiro de 2021, a AEDAS contratou uma assessoria técnica para fazer o levantamento de danos à atividade da pesca artesanal, profissional, recreativas e aquicultura na região 2 da Bacia do Paraupeba. Então esses estudos abrangem os municípios de Betim, Igarapé, Juatuba, Mário Campos, São Joaquim de Bicas e os povos e comunidades tradicionais que foram atingidos devido ao rompimento da barragem da Vale. As análises dos dados foram feitas pela Enraize Soluções Participativas, que concluiu os trabalhos em janeiro deste ano. Nesta ocasião, apresentamos o relatório final e a cartilha, ambos produtos elaborados pela consultoria. Enquanto o relatório final, o produto 6, traz o acúmulo de toda a pesquisa e análise realizada pela consultoria. A cartilha divulga um resumo dessas informações levantadas. Foram consultadas cerca de 230 pessoas através de aplicação de questionários, realização de entrevistas semi-estruturadas, rodas de conversa online e oficinas de cartografia social junto a pessoas pescadoras e aquicultoras atingidas. Sabe para que servem esses estudos? A partir deles, é possível afirmar a importância das atividades socioeconômicas, culturais e religiosas que envolvem a pesca, a aquicultura em cada um destes 5 municípios. Elas se apresentam relacionadas com a pesca de alto consumo, assim como a pesca artesanal, ou a pesca amadora e a aquicultura. Os estudos completos estão disponíveis no nosso site. Tem lá tudo detalhado para você saber mais ainda. O nosso site aedasmg.org. Giro de notícias. Seguimos falando de consultoria especializada, agora sobre o levantamento de danos às atividades e serviços relacionados às manifestações culturais, às práticas e serviços de turismo, esporte e lazer causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O levantamento foi feito pela Campo, Cultura, Meio Ambiente e Patrimônio, uma das consultorias contratadas pela AEDAS na região 2. Diversos danos foram levantados nesse estudo. Os municípios da R2 foram diretamente impactados, como por exemplo em Betim, a Batalha do Glória
e o Concerto contra o Preconceito. Em Igarapé, o cultivo, coleta e uso de plantas medicinais, o campo de futebol da comunidade do Brejo e as tradicionais cavalgadas. No município de Juatuba, o caiaquismo, o pontilhão, os aluguéis de sítio e áreas de camping próximos ao Rio Paraupeba foram prejudicados. Em Mário Campos, o cultivo de hortaliças, a criação de animais, a piscicultura, os bares na beira do rio, enfim, várias coisas. Em São Joaquim de Bicas, a prainha do Femig, a balsa e a pesca para a venda de peixes estão entre os lugares e atividades com danos levantados após o rompimento, comprometendo muito os ofícios e fontes de renda de pescadores e pescadoras, artesãos e artesãs, construtores e construtoras de utensílios específicos para a pesca, bem como a impossibilidade de utilizar as águas do rio Paraupeba para os tanques de piscicultura. E ainda as profundas alterações nos modos de vida das famílias atingidas, com enfraquecimento de laços comunitários, uso de plantas e raízes coletadas dos ambientes beira-rio, prejudicando as tradições relacionadas à saúde a partir do uso de plantas e a transmissão de saberes que estão relacionados a isso. As análises completas feitas pela consultoria especializada estão disponíveis no nosso site aedasmg.org. Giro de notícias. Um rompimento. Quantos direitos atingidos? Uma das funções da AEDAS é identificar em toda a sua extensão os danos causados pelo rompimento da barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho, sob responsabilidade da Vale S.A. Este mapeamento visa contribuir com a luta por reparação integral de todas as pessoas atingidas, o que significa também compreendê-las em suas especificidades territoriais, étnicas, religiosa, etárias e de gênero. E é nesse sentido que a AEDAS promove a campanha Um Rompimento, Quantos Direitos Atingidos? E nessa edição do AEDAS no Ar, a gente vai falar sobre racismo ambiental. A Cecília, da equipe de Educação e Serviços Socioassistenciais da AEDAS, chega na nossa prosa e nos fala sobre isso. Bem-vinda, Cecília! O racismo ambiental foi um conceito criado em 1981 pelo afro-americano Benjamin Franklin Chaves Jr. para descrever situações de injustiça que aconteciam com a população negra de diversas cidades nos Estados Unidos, quando da escolha dos locais para descarte do lixo industrial. Ele, que era um líder comunitário e religioso, junto com a população, percebeu que as indústrias e grandes empresas sempre escolhiam locais próximos às comunidades negras para despejarem seus lixos, enquanto as comunidades brancas eram protegidas desse tipo de situação. Esse conceito surgiu no contexto de mobilização da sociedade civil negra contra injustiças ambientais. É um produto de locais onde houve colonização tradicional, mantendo laços fortes com a discriminação racial, influenciada por políticas ambientais, regulamentos e legislações que direcionam instalações de resíduos tóxicos em comunidades negras, promovendo assim ruptura nos modos de vida, além da exposição a venenos e poluentes que causam risco à vida humana e ao meio ambiente, sendo, portanto, também atrelado ao conceito de injustiça ambiental. Racismo ambiental é discriminação racial na tomada de decisões, é discriminação racial na efetivação de normas, é discriminação racial na alocação deliberada de lixo tóxico e indústrias poluentes em comunidades vulnerabilizadas, é discriminação racial no consentimento público de fatores de risco à saúde e vida humana em comunidades de cor, e é discriminação racial na histórica exclusão de pessoas de cor dos principais grupos ambientalistas, direção de agências ambientais, comissões e órgãos reguladores. É importante dizer que, para que uma situação seja percebida como racismo ambiental, não é necessário que a conduta praticada seja voluntária. Ainda que o agente poluidor, indústrias, empresas, mineradoras, etc., não tenha a intenção de discriminar determinados grupos, o mero resultado, poluição causado, em sua maioria ou totalidade, em comunidades não brancas e ou pobres, é suficiente para que haja a ocorrência de racismo ambiental. O Grupo de Pesquisas em Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade,
o Poemas. Destaca que a construção de obras com alto grau de risco à vida e elevado impacto, em sua maioria, só é concebida e autorizada em condições que ameaçam grupos inferiorizados da sociedade, politicamente fracos e sem poder de pressão ou negação. Esses grupos acabam por ser anulados na concepção dos projetos, com sua existência invisibilizada nos estudos prévios, tendo o espaço que a população habita representado como um vazio demográfico. Além disso, raramente se destaca o perfil étnico-racial ou mesmo as condições de renda dos grupos ameaçados pelo empreendimento. O estudo do Poemas, com foco nos primeiros quilômetros do trajeto da Lama de Rejeito, aponta que, em números, os maiores afetados pela tragédia foram a população negra e a população de baixa renda. Importante destacar que este estudo do Poemas foi o início da identificação das características das populações atingidas nas áreas que sofrem os impactos do rejeito da barragem, e que a área delimitada pelos pesquisadores em 2019 compreende apenas as comunidades ao longo do Córrego do Feijão até o bairro rural de Pires. Nos próximos anos, a AEDAS ampliará o monitoramento étnico-racial no território atingido, com o intuito de detalhar as facetas do racismo ambiental, no caso de Brumadinho, e seus efeitos na luta por reparação integral e garantia de direitos. Valeu, Cecília, pela informação. Mais uma forma de opressão e limitação de direitos que afeta muitas pessoas aqui na nossa região. Então, combater o racismo ambiental, que também afeta as pessoas da nossa região, em decorrência do rompimento da barragem da Vale, também deve ser um compromisso cotidiano de cada um de nós. E a gente vai seguir nessa campanha. Um rompimento, quantos direitos atingidos? Vamos seguir dialogando com você a importância da defesa dos direitos humanos, que tem a ver com a vida de cada um de nós, tem a ver com a nossa dignidade. Lá no site da AEDAS você pode ter acesso a todo o conteúdo desta campanha, e já posso te dizer que na próxima edição do AEDAS no Ar, a gente continua falando sobre esse tema aqui no nosso programa. Um rompimento. Quantos direitos atingidos? Giro de notícias. Seleção Pública irá selecionar instituição para gerir recursos de projetos de comunidades atingidas pelo rompimento das barragens da Vale em Brumadinho. O Ministério Público de Minas Gerais, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais publicaram um edital de seleção pública para a escolha de pessoa jurídica que vai gerenciar recursos destinados aos projetos de demandas das comunidades do Programa de Reparação Socioeconômica da Bacia do Rio Paraupeba. O programa está previsto no acordo judicial para a reparação integral relativa ao rompimento das barragens B1, B4 e B4A na mina Córrego do Feijão. As inscrições estão abertas desde o dia 13 de outubro e devem ser feitas mediante o preenchimento de formulário eletrônico. O prazo vai até o dia 21 de novembro. Mais informações e o edital de seleção disponíveis em mpmg.mp.br. Giro de notícias. Você está ouvindo AEDAS no ar. Estamos em outubro e este é o mês das crianças. Nada melhor para comemorarmos do que um grande lançamento. AEDinhas no Ar, o filme. Produção que retrata a participação e o papel fundamental das crianças atingidas no processo de reparação integral. O elenco desse filme é composto por crianças residentes nas comunidades atingidas de Brumadinho, Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Quilombo Ribeirão e familiares de vítimas fatais. Já adianto para vocês aqui que o filme está disponível no canal da AEDAS no YouTube. E o João Vitor, que é um dos apresentadores do AEDinhas no Ar, deixou um recado para você muito especial. Oi, João Vitor. Olá, eu sou o João Vitor e quero convidar vocês para assistirem o nosso documentário da AEDinhas no Ar, que está sendo lançado pela AEDAS em nossa plataforma. Nesse documentário, vocês irão acompanhar o nosso processo de gravação da Rádio AEDinhas e conhecerão a história de algumas crianças atingidas da região 1 e 2. Então bora, galerinha, assistir o nosso filme. Tchau e até a próxima! Valeu, João Vitor, pelo convite.
Já assisti e tá lindo demais. Espero que você que está nos ouvindo também vá no canal da Aedas no YouTube para assistir o filme Aedinhas no Ar. Quero também deixar um beijo especial para Alice, que é a outra apresentadora do Aedinhas no Ar e uma das personagens desse filme. Beijo, Alice! E outubro, além de mês das crianças, é também o mês dos professores, profissionais fundamentais para toda a sociedade e também muito importantes nesse processo que a gente está vivendo aqui na nossa região. Escuta só o que diz a Adriana sobre a experiência de ser professora nesse contexto de região atingida. Olá, sou a Adriana, sou professora do ensino fundamental, moro em Francilino, Joatuba, e venho aqui contar um pouco da minha experiência com o rompimento da barragem. Nesse contexto, eu como professora tenho vários questionamentos com os alunos, muitos deles ainda sofridos, com dores das perdas, autoestima baixo, muito abalados, alguns alunos com síndrome do pânico. Em questão disso a gente trabalha a autoestima, trabalhar bastante, não só o seu desenvolvimento psicológico, como também cognitivo, para tentar amenizar um pouco a dor deles, Eu como professora, trabalho trazendo para eles, mostrando quais são os seus direitos e os seus deveres, o que o professor pode trazer para um aluno nesse momento, é trazer um pouco de conforto e conhecimento, porque com o conhecimento, nós professores temos a obrigação, de passar isso para os nossos alunos. Esse é o principal papel da educação nesse processo de reparação, mostrar para eles os seus direitos, qual é o verdadeiro sentido do conhecimento, que com o conhecimento nós podemos motivar nossos sonhos, E eu, como professora, sempre tive em mente que é prazeroso para mim poder passar um pouco do que eu sei para eles e aprender com eles também, porque cada dia a gente aprende uma nova lição, uma nova oportunidade, de conhecê-los, de conviver, conviver com o ser humano. E só a sabedoria, o conhecimento transmitido pode gerar frutos, gerar novos saberes e ser libertador para eles também, Eles têm que conhecer os seus direitos, os seus direitos e deveres, como cidadãos. E é isso, gente. Contribuição do professor é muito além disso. Aqui é só uma pequena, demonstração, Mas o conhecimento, ele é fundamental para qualquer ser humano, em qualquer sentido. E a escola e o professor, eles têm a obrigação, de passar, tudo aquilo que ele construiu, que ele sabe, para o seu aluno. Ei, Adriana, muito obrigado por você compartilhar com a gente aqui um pouquinho da sua experiência. Parabéns pelo mês, pelo dia e um abraço a todos os professores da nossa região. Você está ouvindo Aedas no Ar. Giro de notícias. Supremo Tribunal Federal suspende a votação do recurso sobre a competência da Justiça para o julgamento da ação penal envolvendo o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O resultado vai decidir se o julgamento dos crimes denunciados será feito na Justiça Estadual ou em âmbito federal de Minas Gerais. Os familiares cobram que o processo permaneça na Justiça Mineira. A suspensão da votação no Supremo ocorreu porque um dos ministros, André Mendonça, pediu vista do processo. Isso ocorre quando o ministro pede mais tempo para analisar o que está sendo julgado. A denúncia feita pelo Ministério Público de Minas Gerais logo após o rompimento, em 2019, aponta responsabilidades de executivos e colaboradores da empresa Vale acerca do rompimento. A Alexandra Andrade, que é presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, fala sobre o acompanhamento desse caso. Nós estamos em vigília, acompanhando atentamente e sendo informados pelos advogados sobre a votação. Nós confiamos que os ministros do Supremo Tribunal Federal vão ajudar a fazer justiça
e manter o processo na Justiça Estadual, porque foi em Brumadinho, Minas Gerais, que o crime aconteceu. Eles morreram aqui, a certidão de óbito deles é daqui. O MPMG já vem investigando o crime, então assim, a gente espera que não haja mais atraso e que os ministros atendam aos nossos pedidos e mantenham o processo em Minas. O recurso dos executivos da Vale segue a mesma tática de muitos processos na justiça brasileira, que é enrolar, ganhar tempo, protelar, e além disso a justiça precisa ser eficiente para a sociedade. Neste caso, se o processo não ficar em Minas Gerais, tudo pode voltar à estaca zero. Podemos ter que começar tudo de novo, quase 4 anos após essa tragédia-crime. Nós temos muitos pais, mães, irmãos que viram o crime acontecer, mas infelizmente não viram a justiça sendo feita porque morreram. E as famílias relatam que foi de tristeza. Foi tudo depois que aconteceu o rompimento da barragem. E será uma injustiça se o processo for anulado, porque pode ter esse risco, né? E ter que começar tudo de novo. Giro de notícias. Consulta Popular dos Povos e Comunidades Tradicionais. O Acordo Judicial de Reparação de Danos prevê a realização de um procedimento de consulta para fins de priorização pelas pessoas atingidas dos projetos de reparação socioeconômica para os municípios atingidos, anexos 1.3 e 1.4. A segunda fase desta consulta, que ocorreu entre julho e setembro de 2022, contemplou especificamente os povos e comunidades tradicionais, os PCTs da região atingida. O resultado dos temas priorizados foram consolidados e podem ser consultados no site mpmg.mp.br. Ao longo do planejamento e realização da consulta, a AEDAS, enquanto assessoria técnica independente, teve o papel de garantir a participação informada, quando solicitada pelas comunidades, orientações e assessoramento técnico na realização das discussões coletivas e no preenchimento das listas de prioridades e outras demandas. No acordo judicial, tem a observância das especificidades e singularidades desses povos e comunidades. Portanto, após a divulgação das prioridades, os comprometentes irão analisar os resultados e definir o projeto ou ação que vai ser executado em cada município. Em seguida, os tais projetos ou ações vão ser detalhados mediante consulta livre, prévia e informada aos povos e comunidades que serão contemplados. Você está ouvindo AEDAS no ar. É hora de falar de cultura, é hora de festa aqui no nosso AEDAS no ar. Um convite especial para você. Aniversário de Cosme e Damião e Doum. Realização da Tenda Espírita Cabocla Janaína. Vai acontecer no sábado, dia 22 de outubro, às 18 horas. A entrada é gratuita. E atenção, você pode contribuir com essa festa fazendo a sua doação, seja de pipoca doce, pacote de balão, pacote de pirulito, pacote de bala, pacote de copos descartáveis, pratos descartáveis, pacote de colher descartável, refrigerantes e embalagens para saquinho de surpresa. O telefone de contato para as doações e mais informações é o 31 99694 8793. Anote aí então o convite. Aniversário de Cosme, Damião e Doum, no sábado, dia 22 de outubro, às 6 da tarde. Na Tenda Espírita Cabocla Janaína, na Rua Tupã, 525, em São Joaquim de Bicas. Era isso que a gente tinha para hoje, gente. Em breve a gente se encontra por aqui novamente e até lá a gente vai seguir trabalhando por reparação integral e por justiça, de mãos dadas com cada atingida, com cada atingido. Gratidão imensa a você que nos ouve e compartilha o AEDAS no ar com outras pessoas. E temos vários programas. Neles, você encontra um pouco dessa trajetória de muitas lutas e conquistas. Os programas estão disponíveis no YouTube ou no seu tocador de podcast preferido, como Anchor, Spotify e Google Podcasts. Lá você pode ouvir a hora que você quiser. E não esquece não, viu?
Se quiser saber mais sobre o trabalho da AEDAS com os atingidos e as atingidas, é só entrar no nosso site www.aedasmg.org ou pelas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, pelo @AEDASMG. Grande abraço, meu povo! Até mais! Este programa foi produzido pela equipe de comunicação AEDAS. Roteiro, apresentação e edição, Lucas Jerônimo.